SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar a palavra poderosa do Reino de Deus nesta noite de quarta-feira. Uma palavra que nos dá a esperança e a fé de um renovo, a esperança e a fé de que mesmo que nós pequemos, ou sendo pecadores, passemos por situações extremamente difíceis, negamos a Jesus constantemente, mas Ele é suficiente de nos perdoar, se irmos até Ele e nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos. Ele é fiel para cumprir a sua palavra e nos perdoar, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao 61. Uma passagem poderosa para que nós possamos refletir que não há outro como Jesus, não há outro como o Senhor da Glória. Aqui fala sobre uma passagem em que Pedro nega Jesus. E olha o que diz o texto. Então, prendendo-o, levantaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também és tu um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Homem, não sou. E então, passada cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Olha que coisa tremenda. Vamos até aqui, até o versículo 60 e depois lemos os 61 e 62. Amados, Jesus anteriormente tinha afirmado para Pedro. Pedro falava com Jesus em uma das suas conversas, os discípulos que estavam sempre inseridos com Jesus, era algo tremendo, e de repente Pedro fala para ele: Jesus, eu estou pronto para fazer o que o que tiver que ser feito, estou pronto para a morte por ti, Senhor. E o Senhor diz a ele: Pedro, eu te conheço, Pedro. Pedro, ainda hoje tu me negarás por 3 vezes. E Pedro falou: jamais farei isso, Senhor, eu morreria por ti. E Jesus poderia repetir, mas não foi necessário. Jesus já havia dito: Pedro, eu lhe digo que ainda hoje tu me negarás por 3 vezes. E a palavra de Deus nos impulsiona e nos mostra, dizendo que enquanto Jesus era levado, Pedro estava de longe, acompanhando aquela situação. Imagine a aflição do discípulo que amava Jesus, mas ao mesmo tempo estava com medo que lhe ferissem e lhe prendessem também, e que fosse morto também, talvez. Talvez ele estivesse pensando em várias coisas, mas a palavra de Deus revelou a ele que ele iria negar Jesus por 3 vezes. E de repente, acende-se uma fogueira, e essas pessoas olham Pedro, e a mulher, fitando os olhos sobre Pedro, fala: este é um deles, este é um homem que andava com eles, também faz parte deles. E Pedro: não, mulher, não tenho nada a ver com isso, não sou dele, não conheço. Depois um homem e depois mais uma vez. E quando testifica as 3 vezes que Pedro nega Jesus, e até se irritou. Em determinado momento a palavra de Deus diz que pouco tempo depois Pedro, porém, protestava. E depois ele se irritou, insistia, mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ou seja, antes de concluir antes de negar pela 3ª vez, de concluir a sua negação por Jesus, o negar-se conhecer a Jesus,
o galo cantou. E a palavra de Deus refere-se que toda a vontade de Deus era essa? Não, amado. Deus já disse, porque sabia o coração de Pedro, já revelou a Pedro o que iria acontecer. Antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, Ele sabe, amados. A intenção do nosso coração, o que está na nossa mente, Ele conhece toda a plenitude disso, por isso não podemos esconder nada dele. Não adianta você não revelar a Ele, porque Ele já te conhece. Ele conhece o teu interior e o teu exterior. O teu exterior o homem conhece, porque a fachada, quando nós colocamos uma vestimenta, talvez um terno, uma gravata, colocamos um gel no cabelo, um óculos escuro, pintamos a face, fazemos colocamos uma base no rosto para esconder as rugas, colocamos um batom, pintamos a pele, fazemos tantas coisas, amados. Nós queremos esconder de quem? Dos homens, das mulheres, em quem nós somos. Não mostramos a realidade da nossa face e de quem nós somos exteriormente. Se não conseguimos mostrar nem esta face, a escondida dos homens, imagine o nosso interior. Mas Deus conhece o que está por trás da sua maquiagem e o que está no teu interior, porque Ele conhece tudo o que você é, quem você é e o que há de fazer. Ele conhece o tempo da tua peregrinação e conhece tudo o que você vai fazer quando você o nega e quando você declara que Ele é o teu Senhor. Quantos dentro da igreja estão negando a Jesus, amados? Quando vão ao seu trabalho, quando estão na sua faculdade, na sua escola, e de repente um dos outros denigre, falam dos crentes, falam da igreja, falam de Jesus. Opa, agora não. Você pode falar da igreja, do templo, não do templo do Espírito Santo. Você pode falar do templo, da construção da igreja, você pode falar de mim, você pode falar o que quiser. Agora, quando falar do Senhor Jesus, será que nós estamos prontos para honrá-lo e declarar, não, tudo que você falou, para mim não vale nada. Agora, quando você falou de Jesus, ou quando você fala de Jesus, amado, aí você precisa reconhecer que esse Deus soberano é capaz de calar a tua voz agora, é capaz de reter o fôlego de vida que você ainda tem. Mas Ele não faz por amor, e Ele não faz para que eu que eu revele Ele a você, amados, para que eu seja imagem e semelhança de Cristo. E quando nós, como cristãos, amados, não somos, nós estamos negando a Jesus. Não é só de boca, é de atitudes também. Quando você faz coisas terríveis a homens, a mulheres, a tua família, a tua esposa, ao teu filho, ao teu irmão em Cristo ou não, aquele que não conhece é Cristo ainda, quando você revela a tua identidade sem maquiagem, o que está no teu interior, aquele furacão, aquele homem perverso, ainda duro de coração, aí você mostra a tua identidade e quem você é, revelado ao homem. Deus conhece você totalmente, amados. Por isso, não fuja de Deus. E olha o que a palavra de Deus diz, mostrando o perdão, o Deus soberano, Jesus maravilhoso que Ele é. Olha o que Jesus diz. Então, logo estando Ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. A palavra de Deus diz que Jesus estava a uma certa distância, porque a palavra de Deus revelou a nós que Pedro estava de longe, caminhando de longe, olhando Jesus sendo levado. A palavra de Deus diz que quando o galo cantou, quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, a palavra de Deus diz que eu entendo que Jesus parou, virou-se para Pedro, fitou os olhos em Pedro, e aí a palavra de Deus diz: e voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes do galo cantar. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amados, você não precisa chorar amargamente se você confessar Jesus como teu Salvador, se você expressar Jesus na tua vida, se você falar de Jesus, se as tuas atitudes forem coniventes com a palavra de Deus, você não precisa chorar amargamente como Pedro chorou neste tempo, nesta hora. Mas sabe por quê, amados, foi esse choro? Foi um choro de entender que Jesus ainda o amava, que Jesus ainda a amava, porque Jesus, quando retornou, virou-se para ele, fitou os olhos sobre Pedro, fixou os olhos sobre Pedro. Sabe o que o olhar de Jesus estava dizendo? Não estava condenando: Pedro, eu sabia que você ia negar, eu te avisei, Pedro. Pedro, você me negou por 3 vezes, por isso vai passar, vai chorar amargamente. Não foi isso que Jesus disse. Jesus olhou, fitou os olhos
olhos sobre Pedro, com olhos de compaixão e de amor eterno, com olhos de amor eterno, amados. Esse amor é incomparável. Por isso eu e você precisamos acreditar. Por mais que eu seja pecador, iníquo, a palavra de Deus me revela que Ele, o grande eu sou, pode libertá-lo do pecado e pode te amar, porque Ele te ama incomparavelmente maior do que qualquer situação. E aqui Jesus olha para Pedro com olhos de amor e fala: Pedro, eu não te condeno, eu continuo te amando. Pedro, eu continuo te amando. E Pedro depois se torna um dos grandes heróis da fé, um dos grandes heróis da fé, aonde passava, a igreja de Atos revela, a sombra de Pedro curava pessoas. Que Deus é esse? Que Deus soberano é esse? Que vê o homem que negou ele por 3 vezes, que caminhou com ele e o negou. Agora, onde ele passa, está impondo as mãos sobre pessoas, a sua sombra curando. Pessoas vindo até eles para ser curados pelo poder de Deus que estava sobre eles. Amados, reconheça Deus como suficiente Salvador e como libertador, como aquele que te redime de todo pecado, que lança fora todo medo, que lança fora todo pecado, se você se arrepender. Jesus está fitando os olhos sobre você agora, não para te acusar dos seus pecados, mas para dizer: filho, se você se arrepender, eu te perdoo. Filho, se você se arrepende genuinamente, eu te perdoo, porque eu continuo te amando, eu continuo acreditando e tendo convicção que você vai ser diferente, que você vai me honrar, filho. É isso que Jesus quer para mim e para você. Filho, não temas. Eu estou contigo, eu serei contigo, eu estarei contigo até o fim, todos os dias. São palavras do Senhor da glória. Por isso, compreenda isso, receba essa palavra em nome de Jesus e ser forte e muito corajoso. Tem bom ânimo, levanta e anda, pede perdão a Deus, se arrepende dos teus pecados e deixa com que Ele seja maior na tua vida, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.